Esse é mais um Fora do Juízo e hoje vamos debater due diligence imobiliário, auditoria legal para aquisição de imóveis com foco nos aspectos fundiários e registrais. Algo super específico, mas super útil, extremamente demandado do mercado, o pleno conhecimento das técnicas de auditoria com relação ao que esteja na matrícula e dos limites do imóvel, da delimitação do imóvel. Eu sei que tem muita gente que estava esperando a gente poder conversar hoje aqui, mais um encontro totalmente gratuito para compartilhar com a comunidade esse conhecimento que a gente não vê na faculdade, que não tem nos livros, que é a fina prática que consolida aí essa grande oportunidade. Olá, Arthur, meu grande professor de Direito Rural e Ambiental, bem-vindo. Olá, Gabriel. Olá, Aline. Aline, desde 2000 e quanto, Aline? Que você está aqui conosco desde 2017, né? Foi minha aluna da especialização e voou, lançou o voo aí, fez a primeira adjudicação compulsória extrajudicial na Bahia. Olá, Ana Clara. Bem-vinda também. 2017, tá vendo como eu adivinhei? E hoje nós vamos receber aqui Larissa Ribeiro. Quem puder, por gentileza, encaminhe essa live para outras pessoas poderem participar. O encontro de hoje é super importante. Olá, Rafaela, bem-vinda. Grande Rodrigo Escorza, bom vê-lo por aqui também. Olá, Kaique, boa noite. Kaique hoje deu um zigue aqui. Achei que fosse vê-lo mais cedo, mas tá tudo certo. Brincadeira, Kaique, bom vê-lo aqui também. Gerson, bem-vindo também. Hoje vamos falar sobre coisas muito relevantes do diligence fundiário, do aspecto alocacional. Quando saber se o meu imóvel, o imóvel que eu estou negociando, ele pode ter conflito fundiário com os meus vizinhos? Quando possa ter alocação com a área pública? Como evitar que a poligonal esteja em uma poligonal sobreposta a uma poligonal pública? Quando eu posso ter os indícios de que se trata de uma matrícula falsa? Como é que se dá essa investigação a partir dos registros que o advogado imobiliário especialista em due diligence pode ter? Vai ser muito interessante a gente poder fazer isso nessa noite de hoje. E amanhã, enquanto a Larissa está aqui entrando, amanhã a gente vai ter essa grande oportunidade de começar a nossa semana do due diligence imobiliário. Todo mundo já se inscreveu aí? Estou vendo aqui algumas pessoas que já estão inscritas. Deixei o link nos stories para todo mundo que quiser participar. Vão ser 3 dias de puro conteúdo, de prática para você poder fazer a sua auditoria legal. Esse serviço que eu passei aí os últimos 30 dias compartilhando com vocês, que me alçou hoje ao que eu faço também. Foi uma grande porta de entrada para várias outras coisas, a especialização em auditoria imobiliária. Agradeço a Deus a oportunidade de ter feito o MBA em auditoria. Foi um MBA de gestão na GV que me profissionalizou bastante as metodologias e encontrei no mercado uma lacuna de métodos do due diligence que eu vou compartilhar com vocês. Venho compartilhando e vou compartilhar com vocês. Deixa eu um momentinho, minha gente. Olá, boa noite, doutora Boa Larissa noite. Ribeiro. Bem-vinda. Me ouve bem? Te escuto bem, e você me escuta bem? Escuto. Tudo ótimo. Eu gosto desse filtro aqui, desse filtro não, desse negócio branco, que você fica até parecendo mais jovem e fica mais bonito. Depois eu preciso pegar a dica aí desse filtro. É, comprei aqui no Xing Ling da frente da Paulista, mas pedi nota fiscal, que é uma mão na roda, porque a gente faz muita live, né? E aí a gente tem a oportunidade de poder ficar com menos cara de cansado e ficar mais visível também. Exatamente. E Achei você, ótimo. Ficou ótimo. é verdade. E tá tudo bem com você?
Certo. Semana inicia com gás total, fazendo a live. Muito obrigada pelo Segunda-feira, convite. segunda-feira é com emoção, né? Exatamente. E falar de um tema que a gente gosta tanto, né? Quem trabalha com direito imobiliário, a gente acaba centralizando o assunto sempre é, de direito imobiliário. Até nas horas vagas a gente vai falando sobre os casos, sobre as situações que a gente resolve. E é um bate-papo muito interessante, muito gostoso de fazer. É, e o mais legal é que tem muita gente do registro imobiliário e das notas nos acompanhando nessa jornada, porque também é relevante o delegatário saber quando se trata de alguma matrícula que vai precisar de um saneamento, ou notas quando for fazer a escritura poder orientar corretamente seu cliente, na é verdade? Exatamente. E o registrador poder já identificar ali algum vício, mandar um pedido de providência, pedir o bloqueio, né? De uma situação irregular. Exatamente. E como o cartório, assim, as serventias antes eram públicas, os novos delegatários eles herdam todo esse passivo de registros irregulares, de situações muitas vezes que são tão esdrúxulas que até o próprio delegatário não sabe como agir. Né? E aí a gente tem que enviar para a vara de registros públicos para poder resolver a situação, porque são diversos os casos que a gente vê no dia a dia, casos que até Deus duvida. Verdade. Boa noite, Isla. Bom vê-la aqui também. Oi, Débora. Débora faz registro em Minas Gerais também. Nossa, nossa quase mascote mineira aqui, uma queridíssima. Um beijo, Deb. Bom vê-la aqui também. Larissa, hoje vamos falar aqui de dois temas, né? Larissa foi minha aluna, foi minha estagiária, foi minha monitora na especialização, hoje é professora na especialização, por puro mérito, extremamente inteligente, reuniu expertise muito rápido, né? Se destacou rapidamente, é a minha sócia, coordena a área de imobiliário e registral do escritório e vai compartilhar aqui seu conhecimento conosco, de vários casos que a gente já enfrentou de auditoria imobiliária, pré-aquisição, pós-aquisição. E hoje vamos falar sobre due diligence fundiário, due diligence urbanístico. O que seria isso, Larissa? O que seria cada coisa? Vamos lá. A do registral, né, ela tem a ver com a matrícula, com o registro do imóvel, certo? E com os elementos necessários para a devida caracterização do imóvel. Então, é muito comum, inclusive, que quando a pessoa vai registrar compra e venda, ela se depare com coisas que ela não esperava, porque não fez essa análise prévia. Coisas que podem ser simples, como, por exemplo, o cadastro. Está faltando um cadastro que não foi averbado na matrícula, está faltando a devida caracterização do imóvel com suas devidas confrontações, extensão, ângulos. Pode ser o CPF do comprador anterior, ou pode ser uma questão como ônus, por exemplo, né? Averbações premonitórias, indisponibilidades que não foram mapeadas e na hora que é levada a transação imobiliária para matrícula, a situação ela se complica e aquilo que parecia simples acaba sendo uma grande questão, né? Uma coisa assim que é muito comum de se ver, Bernardo, é, por exemplo, a pessoa que deixa de registrar uma fazer a escritura pública de compra e venda de uma unidade que comprou numa incorporação imobiliária. Passam-se anos, a incorporadora ou faliu, fechou, foi comprada por uma outra empresa, e aí você precisa tem um passivo societário que você precisa levar para a matrícula, e muitas vezes enfrenta a dificuldade de entrar em contato com a incorporadora para poder receber todos os documentos e atos societários para poder levar a matrícula. Precisa muitas vezes arcar com os custos de fazer essa alteração na titularidade, certo? Então, muitas vezes, ou questões como hipoteca, né? Aquela velha hipoteca que é utilizada para financiar a incorporação e quando vai ser feita a escritura pública de compra e venda, ela ainda permanece lá, tá? Uhum. Então, a ADD, de forma íntima, como é chamada, registral, ela é voltada aí para a devida caracterização do imóvel no registro de imóveis, a investigação, né,
ali da validade dos registros, tá? E a ADD fundiária, ela é mais voltada para a questão de dominialidade, de propriedade. Então, muitas vezes, é muito importante a gente fazer essa investigação anterior da cadeia sucessória do imóvel, para entender, primeiro, se o que está na matrícula corresponde com a realidade, tá? Se houve alguma fraude, algum vício, algo que pode ser suscitado, tá? Ou houve, na verdade, uma necessidade de retificação, que você precisa retificar a área do imóvel, porque a área do imóvel na matrícula já não mais corresponde com a realidade, e precisa verificar se a confrontação permite, quem é o confrontante, se o confrontante dos registros dos imóveis que teoricamente seriam confrontantes bate com a confrontação que está na matrícula, tá? E se o imóvel ele é público, né? Essa é uma questão muito latente. E aí, antes de começar a live, eu estava até comentando com o Bernardo sobre um caso muito recente que eu entrei em contato, que um cliente ele comprou um imóvel de um banco, então parecia estar ok, tá? Um banco fez uma transação apenas de arcar com passivo de IPTU. Perdão, a Siri aqui se manifestou. Fez um acordo de apenas quitar o passivo de IPTU, tá? Do imóvel, e de repente ele vê a sua matrícula cancelada pela vara de registros públicos. Ocorre que esse imóvel, junto a outros 4 imóveis, eles derivavam de uma mesma matrícula, tá? E em um desses imóveis, que a gente vai chamar de uma matrícula irmã, houve uma suscitação de dúvida por uma questão de procuração na hora de registrar a escritura. Diante disso, o Ministério Público ele verificou que existiu na cadeia sucessória um aumento de área injustificado por uma retificação de área mediante alvará judicial. Configurou-se que o alvará judicial ele era fraudulento e que a área era uma área pública. E aí a vara de registros públicos mandou cancelar todas as matrículas oriundas daquele título fraudulento e ele não tinha nem como brigar, né, para se habilitar no processo, pedir a participação dele para a produção de prova, porque se tratava de uma área pública. Então, ele não tinha como, por exemplo, atender aos requisitos de uso capião. E aí a gente vê a importância não só de fazer uma ADD, mas fazer também uma ADD de forma muito acurada. Uma ADD em que a gente consiga investigar todo o encadeamento sucessório, A origem do imóvel, né? a origem do imóvel, verificar se aquelas áreas grandes, por exemplo, a gente vê muito fazenda. É uma fazenda, foi vendendo de pouquinho em pouquinho, e aí o registrador vai colocando lá, vendeu tantos por cento, virou tanto. Vendeu tantos por cento, sobrou tanto. Vamos ver se essa continha tá batendo? Se essa subtração no final dá isso mesmo? Porque muitas vezes não dá. Muitas vezes a área se perde ou a área sobra. E aí a gente precisa se ver numa situação que precisa dialogar ali com o registrador e com a própria vara de registros públicos para não inviabilizar o negócio em si. Tá? Esse caso é bem interessante, Lari, porque mostra um problema que poderia ter sido evitado, né? Às vezes o cliente já está com o problema na mão, um problemaço, Sim, porque ele não fez uma auditoria. A gente tem registros muito é, pendentes de saneamento, algumas questões, sobretudo do Nordeste, Centro-Oeste e Norte, que é palco para manga, né? Pano para manga. sim, E a gente tem, e deixa eu te contar outro caso aqui interessante. A gente vê muito no due diligence registral a necessidade de retificação da matrícula. E o sim, legal da gente aparecer antes de fazer a escritura é jogar esse peso para o vendedor, né? Porque às vezes o comprador ele já está na boca do projeto dele, já quer fazer o hospital, já quer fazer o shopping, já quer fazer o mercado, já quer fazer a incorporação, já quer fazer o loteamento, já quer fazer o desenvolvimento rural dele, e aí ele não sabe que há registros faltantes, há informações faltantes na matrícula que deveriam ter sido objeto de uma auditoria específica registral para que aquelas informações pudessem ser complementadas. A Débora mencionou aqui, especialidade subjetiva, objetiva,
E às vezes uma complementação, uma questão do Estado Civil que esteja ainda com problemas da continuidade desencadeia um ato que não sequer foi praticado fora do registro, né? E que vai atrasar muito. O que a gente mais vê é empresário correndo atrás em cima da hora, porque não tinha sido feita auditoria anteriormente também, e já nos procura para resolver um problema que ele tem um prazo exíguo, porque não foi feita a auditoria registral correta, ou não foi feito, ou foi feito, ou não foi feita a correta, ou sequer foi feito. E a gente sabe que o DD registral, ele não é muito popular, né? Por isso que nos demandam tanto, eu acho. Exatamente. E eu acho muito engraçado essa situação, Bernardo, que é o dia a dia da gente, da advogado imobiliário. O cliente procura já com o negócio engatilhado. Ele já tem ali um negócio que está firmado, que sempre depende. Ele coloca nas mãos do advogado, ó, o tempo de resolver isso está na sua mão para poder conseguir finalizar o negócio que eu tenho para fazer. Se não conseguir, não, né, já não tem mais dinheiro, não tem mais negócio, não tem negócio fechado. Então, é sempre uma situação de muita pressão, né? E aí uma coisa que eu acho assim que é muito emblemática, por exemplo, que parece ser muito pequeno, mas que é muito importante. É, é muito comum nos registros, por exemplo, só ter o CPF da pessoa. E quando você tem um CPF, às vezes a pessoa era casada, só tinha o CPF do marido, não tinha o CPF da esposa. E aí você vai entrar com um procedimento de uso capião. E para o procedimento de uso capião, você precisa tirar as certidões forenses, né? Para entrar com o procedimento de uso capião extrajudicial. Eu preciso juntar as certidões forenses. Mas eu não acho o CPF dessa pessoa, da esposa. Né? Não está na escritura, porque era costume não colocar o CPF da esposa na escritura. Então, não está na escritura. E aí eu tenho que fazer todo um levantamento. Às vezes a pessoa, a gente vai procurar um possível processo de divórcio que foi arquivado e aí ou de separação judicial e já tá tem tanto tempo que você nem acha mais no TJ. Então, o que parece pequeno para o registrador ou para o cliente que acha que é besteira, acaba requerendo do advogado uma série de atos, né? E que se você não souber negociar isso numa transação, numa aquisição, então colocar isso para o vendedor, condicionar muito bem a viabilidade do seu negócio, isso pode ser um grande problema. Perfeito. Eu acho que há coisas que passam desapercebidas na matrícula se a gente não analisar, né? Inclusive atos que não foram corretamente saneados na origem, né, Larissa? E quem acaba pagando o pato disso acaba sendo o adquirente, né? Porque é matéria de ordem pública que não foi feita anteriormente, né? A gente estava falando de um Isso. caso de imóvel adquirido por estrangeiro que não seguiu, imóvel rural que não seguiu o rito específico, e isso veio Isso. desencadear na continuidade registral também, que é algo que deveria ter sido visto anteriormente, poderia ter sido verificado do diligência registral. Aquele caso da indisponibilidade específica que o cliente tinha sido dito, a ele dito que seria uma questão de dívida, mas não, era uma suspeita de fraude, por isso a indisponibilidade específica também. Os bloqueios, eu acho que isso Sim. são sempre medidas. As matrículas duplicadas, na verdade. Sim. Exatamente. E essa questão da matrícula duplicada é muito interessante. A gente já viu até caso de matrícula triplicada, né? Porque tem uma questão locacional que é muito importante. Então, precisa fazer o estudo técnico, precisa ter um diálogo muito próximo entre o advogado e o topógrafo que vai fazer a alocação dessas matrículas. Pegar, muitas vezes, plantas antigas do município. Então, pegar plantas de parcelamento que estão arquivadas na prefeitura, tem alguns topógrafos que fazem um trabalho excepcional, porque eles têm todo um acervo de plantas anteriores, né, que são muito importantes na hora que a gente vai fazer esse quebra-cabeça, né, juntar esse quebra-cabeça, porque é muito comum que as coisas se percam ao longo dos registros, né? Uma coisa muito interessante, questão de confrontação. A, corretamente, quando você vai colocar uma confrontação na matrícula, você tem que se posicionar como se você fosse o imóvel, né? E indicar a esquerda, a direita, quando você não vai fazer um georreferenciamento com os ângulos, os pontos, e as vértices e tudo mais.
Mas era muito comum antigamente que passasse para o registro a confrontação você olhando de frente para o imóvel. E isso muda tudo. E aí você gera um conflito entre as matrículas, né, e com a realidade, principalmente, porque o cadastro da prefeitura, inclusive, vai dizer outra coisa, e cria toda uma insegurança no registrador na hora de fazer aquele ato. Tá? Por isso que é importante procurar profissionais de confiança, topógrafos de confiança, que tenham respaldo na área, que tenham esse histórico, para poder sanar esses pontos que muitas vezes se perderam, se confundiram ao longo do tempo. Acontece muito trocar números na matrícula, e a gente percebe que quando vai olhando a cadeia, que houve um erro material e que por isso é possível de suprimento, certo? Mas tudo isso merece um trabalho muito esmiuçado. Uma coisa muito interessante que eu estava comentando com o Bernardo também é que a gente pega muitos casos em que houve uma desapropriação, né? O governo chegou, editou um decreto, Expropriou expropriou, mas nunca e concluiu. na matrícula não está regular a desapropriação. Exatamente. E aí o registrador muitas vezes pede que a pessoa que está adquirindo apresente RT, memorial descritivo, planta, de um projeto que não é nem dele, é do Estado. Né? Então, como é que você resolve essa situação? Né? O custo de você depois resolver esse problema, esse passivo fundiário, é, ele é maior ou menor do preço que foi pago, né? Na hora de você comprar o imóvel. Então, e é muito importante, Fernando, eu acho que você veio pontuando isso nas outras lives. Na hora que você vai fazer uma auditoria, você tem vários âmbitos. Você tem uma auditoria registral, uma auditoria fundiária, uma auditoria ambiental, tá? E cada um é muito específico. Né? Então, por exemplo, essa questão muitas vezes, quando a gente. Só a título de exemplo, que eu acho que você vai ter uma live específica para falar sobre passivo judicial. Mas na hora de tirar certidões forenses, em regra, tira-se certidões forenses apenas do vendedor na condição de passivo, né, como réu. E aí aconteceu um caso uma vez que eu era inclusive jurídico interno de uma construtora, e aí o escritório ele fez um ADD tirando certidões como réu. E aí do nada apareceu um bloqueio na matrícula. E quando foi sendo investigado, existia um processo, mas que o vendedor não estava como réu, ele estava como autor, que era para, na verdade, por fim ao contrato anterior de promessa de compra e venda com o antigo adquirente. Ele ganhou o processo, mas na execução da sentença, ele nunca devolveu o dinheiro que foi anteriormente pago pelo adquirente anterior. E aí, na fase de execução, o adquirente anterior foi e pediu o bloqueio da matrícula até que ele recebesse o dinheiro de volta. Então, era uma situação que, se a gente continuasse levantando certidões apenas do polo passivo, nunca ia ser identificada. E que só foi identificada quando ela veio para a matrícula. Então, muitas vezes a gente precisa, inclusive, fazer esse trabalho de ir para um lugar do outro, pesquisar ir além para poder identificar possíveis problemas que podem gerar uma dificuldade para o cliente. Né? Ou seja, o equivocado quem acha que do diligence, auditoria legal, é somente levantar ação judicial de certidão do vendedor e ficar calculando ali se tem fraude de execução, fraude a credores. É muito mais, meu povo. Larissa, e a gente Muito. já identificou várias vezes em due diligence fundiário a possibilidade de conflito da poligonal com vizinhos, né? Explica para o pessoal de casa. A Aline está dizendo que solicita de ambos os polos. Muito bem, Aline. Nossa aluna master em 2017 em Aline. Maravilha, é isso mesmo. Aí a gente está conversando aqui, já tivemos várias situações de identificar possíveis conflitos com vizinhos, né? E como é que Sim. funciona esse do diligence fundiário? Como é que a gente vai trabalhar? Se você tem critérios diferentes de alocação ao longo do tempo, né? Muda o sistema. Sim. Tínhamos sistemas, sequer tínhamos sistemas no passado. Sim.
As matrículas, elas, vocês vão poder achar de forma muito fácil, assim. Muitas matrículas têm ainda a descrição muito precária, principalmente se forem matrículas muito antigas. Então, você tinha uma matrícula que ia do galho seco, da árvore seca até a pedra, até a esquina, até a casa de João, até. É muito comum, não é pouco comum, tá? E aí, quando você vai trazer é, essa realidade, muitas vezes há uma diferença muito grande do que está na matrícula de extensão e o que está efetivamente num sistema georreferenciado, certo? Hoje o sistema atualmente, né, adotado é o CIRGAS 2000, que é o ponto alocacional, e você adota um georreferenciamento de regra geral, né? E muitas vezes esse georreferenciamento ele dá uma sobreposição com a área do vizinho, né? Principalmente quando a gente vai falar sobre área rural, porque a área rural ela é lançada no CIGEF, né, que é o sistema do INCRA, de forma declaratória. E aí, quando a pessoa, outra pessoa, se você lançou primeiro o georreferenciamento no CIGEF, quando vem uma outra pessoa, se houver uma sobreposição, o sistema vai apontar e você precisa provar que, na verdade, o seu imóvel ele é o que tem a cadeia sucessória correta. Tá? Isso é muito comum quando se trata de imóvel rural, certo? Que é o melhor dos mundos para a gente, né? Porque a gente tem o georreferenciamento do INCRA. O que a gente mais tem problema é no urbano. Exatamente. Porque o urbano, muitas vezes, não se tem, né? Você tem essa qualificação de forma muito precária. E aí você muitas vezes avança na rua, o imóvel avançou na rua, muitas vezes a própria rua avançou dentro do imóvel, né? Já aconteceu de um caso em que o loteamento ele era de uma forma, né? E aí ele foi implantado 2 lotes depois. Então, por exemplo, o lote que era para ser 15 estava no lugar 16, o lote 16 está no lugar 17, e por aí vai. Né? E aí, quando você vai pegar, ele estava na matrícula. Ou estava numa rua, por exemplo. E aí a gente tem uma coisa que é muito importante, que é o seguinte: antes da Lei 6766, os parcelamentos do solo não seguiam a regra do registro especial do artigo 18. Né? Então, você tinha muitos parcelamentos do solo que eles eram peculiares, no sentido de que não necessariamente eram implantados como foram aprovados na matrícula, não obedeciam às regras que nós temos hoje. E aí você vê parcelamentos do solo que na planta está uma coisa, e quando ele foi implantado completamente diferente. E muitas vezes não tem numeração de lote, né? A numeração do lote foi colocada à mão na planta anos depois. E o cartório depois se depara com essa diferença. Poxa, na planta está dizendo isso, né? Mas efetivamente na matrícula e na realidade é uma coisa completamente diferente, certo? E a pior parte disso tudo é quando você encontra um problema de confrontação em que você não tem uma possibilidade e um horizonte de conciliação e de acordo, onde a matrícula está evidentemente sobreposta a outra, ou quando não é o caso de duplicidade efetivamente de matrícula, e não existe ali um consenso. E aí, por exemplo, no caso de duplicidade de matrícula, ou até de sobreposição, é preciso fazer todo um levantamento da cadeia sucessória para poder entender qual foi o imóvel que invadiu o outro imóvel, qual foi o imóvel que se sobrepôs. Então, qual é o imóvel que tem a cadeia sucessória mais antiga? Né? Qual é o imóvel que tomou as precauções, né? Que tem um maior nível de certificação, então o imóvel que ele já é referenciado há mais tempo, um imóvel que toda a cadeia de títulos está correta, não tem nenhum problema, né? E quando a gente fala Você se problema, no lembra, seguinte você, sentido, você se lembra diga, né? daquela auditoria que a gente fez, que as duas linhas sucessórias eram conflitantes? As Sim, duas, conflitantes não, eram nulas, né?
a origem das duas poligonais, elas e aí a gente desenvolveu uma tese, né? Porque assim, gente, no due diligence fundiário, nós encontramos muitas circunstâncias limite que a lei ela não explica o que fazer. A gente Sim, precisa desenvolver teses, inclusive para aproveitar, para poder, digamos assim, convalidar vícios. Mas eu sim. te interrompi, você estava falando que um caso muito interessante. Eu acho que eu esqueci agora. Mas tem aquela questão do diligence fundiário também que permite que a gente faça averbações na matrícula de confirmação das nossas questões, né, do que a gente quer, de repente até uma retificação que não demande o 213.2, né? Notícias ali na matrícula que possam ser de interesse. Ou até se adiantar ante a necessidade de princípio de fazer a retificação com base no 213.2 e se preparar para a briga aí, né? Ou contar. Esse tem aquele outro caso, ou contar com a omissão. A gente teve um caso também que foi feito pelo 213.2, o confrontante não respondeu, ele perdeu o prazo, o registro foi feito de saneamento da poligonal em relação aos vizinhos. E depois, quando ele foi questionar de que não dizendo que a área era dele, o registro já estava concluído, porque ele simplesmente deixou de se manifestar. Então, acho que são várias estratégias que podem ser detectadas a partir desse DD registral fundiário, né, Ládia? Exatamente. E aí, uma coisa que é muito importante, Bernardo, e toda vez que a gente vai conversar com a equipe, eu ressalto muito esse ponto, que é qualquer solução para um vício registral, para um vício fundiário, ele tem que levar em consideração a intenção e o interesse do cliente. Então, quando a gente vai fazer o relatório de DD, todo relatório de DD, ele é pautado no que o cliente precisa. Porque ele já chega para fazer um DD com a Meu Deus, eu intenção, fiquei, o que aconteceu com o meu rosto? Eu fiquei com blush. ficou Eu, só- bronzeado. eu fiquei bronzeado, eu só fui escrever, mandem perguntas. Quando eu vi, apareci cheio de. O que é isso? Tá bonito, vá. E aí, Como é que ele tira isso? tem Será que que ter foi algum aqui? filtro, né? Não? Aí, agora. Agora foi. Mas eu nem sabia que dá pra tirar a cara de cansado, ó. Cadê? Ah, não sei como é que faz isso não. Sim, desculpa, vá. Tem que casar com o interesse do cliente. Então, quando o cliente ele vem te pedir para fazer um ADD, ele já tem um objetivo. E o relatório de DD, ele tem que coincidir, casar com o objetivo do cliente. Porque a solução, ela só é uma solução efetiva se ela atende ao pleito e o objetivo do cliente. Então, por exemplo, às vezes você tem uma solução para aquele vício registral fundiário. Ok, mas ele vai demorar tanto tempo que não atende à intenção do cliente. E teve até um caso em que um fundo contratou a gente para fazer DD de um imóvel que ele ia financiar a compra. E aí, na reunião que a gente fez, a gente falou: tem até solução, mas diante aqui é, do contrato de vocês, dos prazos que foram estipulados, talvez não atenda o objetivo, porque vai gastar muito mais tempo, provavelmente, pelo passivo de coisas a serem resolvidas. A gente tinha Então, muita coisa e a gente bateu todos os pontos. exatamente. E Por exemplo, depois, todos os pontos que levantamos foram confirmados, né? Impressionante. exatamente. Por exemplo, se eu vou fazer eu tenho uma solução fundiária, mas a minha solução fundiária ela implica em doação de área pública e o cliente vai perder a área que é essencial para o projeto, aquela solução não é efetiva para ele. Né? Uhum. E aí isso muda completamente, inclusive, o resultado do meu relatório. Porque tem solução para o caso? Tem. Então, teoricamente, deveria ser uma análise positiva. Mas ela não é adequada para o que o cliente precisa. Então, o final do meu relatório ele vai ser negativo no sentido de assim, ó, ou você repensa o negócio ou ele vai ser inviável. Então, é muito importante a gente ter esse casamento entre o trabalho que está sendo desenvolvido de investigação e o que é importante para o cliente.
né? Então, muitas vezes a área é regular, mas aí ela está na área de proteção cultural. Então, ela não vai poder ter muitos andares, o imóvel, o projeto. Também já inviabiliza o negócio do cliente. Então, quando a gente vai fazer uma ADD, inclusive, é muito importante, Bernardo, a gente olhar para o imóvel e pensar assim, separado em âmbitos, né? Tanto registral quanto fundiário, ambiental, o que é necessário ele ter? No mundo ideal, no campo ideal, o que, é que ele precisaria ter? Aí ele precisaria ter um K, né? Na matrícula não está o K. Então ele tem o K está regular, precisa inscrever no K, se tratando de imóvel rural, precisava ter uma reserva legal. Foi mantida a reserva legal? Não foi mantida a reserva legal? E aí, para poder a gente sair, inclusive, do beabá, do que teoricamente seria o padrão de DD, de só olhar registral, certidões, e ir para e além. Né? Então, é um imóvel que está em borda marítima, então ele tem o projeto, e aí a gente já entra um pouco Na na questão DD urbanística, urbanística, né? Que é todas as contrapartidas e restrições que a legislação urbanística ela vai trazer para o imóvel e para o projeto que quer ser desenvolvido. é. Então, Gente, eu tô vendo a primeira live que ninguém faz pergunta. Eu acho que a turma deve estar dizendo que diabo é isso que esse pessoal está falando, que eu nunca ouvi falar isso. Muitos colegas, inclusive, de direito imobiliário, né? Mas não se avexem, não. A gente vai ter nossos 3 encontros a partir de amanhã, 20 horas, que a gente vai detalhar isso. Vão ser 3 encontros que Fório está aqui confirmando sim. Vão ser 3 encontros muito importantes para a sua atuação, para a sua advocacia. Aqui nos meus stories eu deixei o link para se inscrever. Não deixem de participar, vai ser uma grande oportunidade. E no curso de aprofundamento, eu e Larissa vamos falar quase 3 horas com a metodologia do que olhar, como fazer especificamente no due diligence registral e registral fundiário. A gente vai dar cases, modelo de relatórios também, de como é que constrói a identificação do problema, o que que eu vou procurar de informação, o que que eu faço de recomendação a partir dos problemas e como eu reflito isso nos contratos. Isla disse que está ótima, super esclarecedora. Você é sempre uma simpatia, Isla. Obrigado. Ana Clara, o direito imobiliário não pode estar dissociado do urbanístico. Certamente não, Clarinha. Dei essa semana passada, agora acabou já a semana, né? Já é outra. Saí de sábado lá de Salvador, tô agora em São Paulo. É uma aula de urbanístico com a Kelly e expliquei para a turma da especialização quantas coisas são relevantes, o potencial urbanístico, o potencial construtivo. O imóvel, gente, vale o quanto pode nele construir, o que pode, de acordo com o que pode nele fazer. Então, não tem várias, a gente o do diligência urbanístico vai ser uma outra aula do curso de aprofundamento que eu também vou dar com Larissa. Vai ser uma aula só sobre metodologia de fazer o due diligence urbanístico, né? Muito comum quando as empresas solicitam uma auditoria completa, né? Que a gente geralmente precifica e no curso de aprofundamento também vai ter as 3 opções, o DD básico, intermediário e o completo, avançado. No avançado a gente vai em todas essas searas. É, a Ana Clara coloca aqui, é uma perspectiva muito bacana de DD com análise de viabilidade, né? Com certeza. A gente flerta aí com o urbanístico, com o registral e com o fundiário. Fundiário, pelo due diligence fundiário, se busca confirmar a alocação do imóvel, a verificação da sua origem, mitigar-se riscos de sobreposição com áreas públicas ou com áreas de terceiros, evitando-se assim os riscos de evicção. Ponto. Enunciado do que é o due diligence fundiário. O due diligence registral investiga o histórico registral do imóvel a fim de se identificar possíveis necessidades de saneamento registral e vícios que não foram objeto de verificação
que serão determinantes para a prática dos negócios subsequentes e precisam ser apontados e indicados para o respectivo saneamento. Então, temos aí clareada a questão. Se você ainda não faz parte do grupo de aquecimento aí da nossa live de amanhã às 20 horas, terça 20 horas, quarta 20 horas, quinta 20 horas, se inscreva agora, tá no meu stories, na minha bio, tá aqui na minha mão, e a gente vai estar junto aí nesses 3 dias com este temaço que eu faço desde o primeiro dia da minha advocacia. Entrei no escritório imobiliário, eu jovenzinho, entrei no escritório, tava bombando 2008, bombando o investimento estrangeiro no Brasil, boom imobiliário, etc. E muitos estrangeiros têm o hábito de pedir auditoria, né? E ali eu comecei a fazer e fui aprendendo. Minha mestre inicial foi a Carolina Gomes de Barros, que era sócia. Tinha sido, claro, Carolina tinha sido da Ernst Young, que faz muita auditoria do diligence de empresa, né? Que é algo mais amplo, porque você quer verificar todas as contingências. Carol era sócia do escritório junto com Clarice, e depois eu fui ao longo dos anos desenvolvendo desses quase de due diligence imobiliário 16 anos, né? Desde ao longo desses 16 anos fui desenvolvendo minhas próprias metodologias, aperfeiçoando com base nos cases e tudo mais. Em 2015 a gente desenvolveu o sistema CASE de análise de imóveis, SICAI, que foi muito interessante também. Eu vou contar um pouquinho para vocês nesses 3 dias. E a Ana Clara coloca aqui, Kézia, Larissa, quais passos vocês entendem necessários para um due diligence de incorporação de vilagem? Vocês estão ouvindo o batuque aqui? Eu estou na Paulista, eu estava falando com o Gabriel aqui, tudo acontece nessa Paulista. Eu tô até mais animado que agora um batuque, porque nesse instante era ambulância. Aí Camila estava aqui dizendo que era só botar o pé no negócio da live que todas as ambulâncias de São Paulo se rumam para cá. Isso quando está tendo passeata e protesto, né? Com emoção. Diga aí, Lari, o que você acha da pergunta de Ana Clara? Não está aparecendo o Olodum, não, né? Não, dá pra ver Ah, não, tá ah. tranquilo. Bom, nesse caso, eu entendo que quando você faz vilagem, você está num contexto de praia, né? Geralmente vilagem você tem um contexto de praia, né? E aí você me confirma se é esse o caso, tá? Mas quando a gente vai falar de um projeto imobiliário, principalmente, a DD ela tem que estar muito associada à legislação urbanística do município onde o empreendimento vai ser desenvolvido, tá? Então, primeiro, fazer toda aquela análise registral, né? Tanto do, da qualificação do imóvel, qualificação objetiva, subjetiva, é, a cadência dos registros, ver a questão fundiária, mas aí a gente também precisa ir para a legislação urbanística, entender, por exemplo, se qual é o tamanho do empreendimento, se pelo tamanho do empreendimento a legislação urbanística do município ele pede alguma contrapartida, principalmente quando a gente vai falar de contrapartida, questões de doação de área, né, para ver se vai impactar diretamente na área que vai ser utilizada para o empreendimento, tá? SPU. A SPU, então ver se é uma área que está ali em área de marinha, tá? Então é importante, por exemplo, na hora que você for comercializar, indicar essa informação, né? Se tratar de um imóvel em área de marinha, que vai ser pago foro e vai ser pago laudêmio na hora de fazer a transação. Precisa Outra coisa, levantar, vai precisar, Clara, você indicar para o seu cliente um due diligence só de área de marinha. Inclusive porque precisa ver se tem inscrição, né, Lari? Precisa ver se isso, você tem tem um inscrição de passivo, ocupação, foro, se está sendo pago as taxas, se exatamente. está Uma outra inscrito ou não. coisa, uma outra coisa é ver o quão perto da praia está e se ele está respeitando a linha de construção, de preservação da APP, né? Então, você tem a faixa de areia, certo?
que é uma área onde você tem restinga e é uma área de proteção permanente. E você tem um limite, né, para até onde você não pode construir. Então tem que ver se, por exemplo, esse imóvel está dentro dessa linha de proteção ou fora dela, tá? Então, eu já teve um caso lá no escritório, por exemplo, na verdade, que era uma questão de lagoa, e aí, para não ter construção permanente do lado da preservação, a gente mudou no projeto a locação das vagas. Então, as vagas de garagem ficou para o lado onde era mais perto da lagoa, tá? E uma coisa muito importante é solicitar na prefeitura um documento que é uma análise prévia, tá? Ele faz a análise prévia do projeto para ver se confronta com a legislação urbanística, no sentido precisa ter tanto de tamanho, precisa de uma certificação nesse sentido, para poder conseguir já prever possíveis dificuldades que a gente vai ter na aprovação desse projeto, tá bom? É, a pergunta da Ana Clara é interessante porque cabe ao advogado, especialista em auditoria, sugerir quais são os focos da análise para o cliente. Algumas vezes o cliente fala, não, eu já tenho questão ambiental. Ok, então a gente não foca no ambiental. Não, eu já tenho, meu arquiteto já vai ver o urbanístico. Ok, não. Mas, sim, entendi. Então, pode fazer o due diligence registral fundiário, pode fazer o due diligence da área de marinha, que aqui vai ser mandatório a realização também, né? E isso vai variando de acordo com alguns lugares a gente sabe que tem proximidade com patrimônio histórico cultural, a gente precisa fazer um DD do meio ambiente cultural. Enfim, isso vai variando de acordo com a localização do imóvel e o que a gente vai sentindo o cheiro a partir da matrícula. Isso é Sim. legal também. Tem um caso, Bernardo, que eu acho que você lembra, que ia ser feito um empreendimento muito grande numa cidade do interior da Bahia, litorânea, né? Mas era uma cidade muito pouco desenvolvida. E diante dos possíveis impactos, né, que aquele empreendimento muito grande ia gerar para aquela região muito pouco desenvolvida, o Ministério Público então com um procedimento administrativo para poder ajustar condicionantes, né, para a implantação desse empreendimento, para que a ação do empreendedor não gerasse impactos para a comunidade. Então, o empreendedor teve que dar cursos de capacitação para as pessoas que viviam na localidade, teve que implantar um sistema de esgotamento, teve que construir cisternas para que o impacto do empreendimento dele não empobrecesse ainda mais a região, certo? Tem uma pergunta aqui, Bernardo, você consegue ler? Muito legal essa perspectiva da Clara também, do dirigente de terreno de marinha. Seria com a pesquisa diretamente na SPU sobre inscrição do imóvel, ou saber se já tem linha de pré-mar definida? Algumas áreas do Brasil não tem linha de pré-mar definida. Existe uma certidão negativa de alocação de área de marinha, que deve ser solicitada à SPU, e algumas áreas elas não têm sequer inscrição e ocupação. Então, muitas matrículas elas são abertas irregularmente, porque a área tem caracterização da área de marinha, mas não está devidamente regularizada perante a SPU. No nosso curso, vai ser o Diogo Levi que vai falar aí bastante sobre Muito bom. isso. Diogo Levi é o maior especialista em área de marinha do Brasil. E a gente está reunindo os maiores especialistas conosco também. Especialistas. Gente, Lari, chegou nosso tempo. Muito obrigado. Foi ótimo o nosso papo aqui. Gente, é live para assistir mais de uma vez, viu? Muito obrigada, Bernardo. Eu que agradeço. A gente poderia ficar horas aqui falando. Acho que é muito gostoso. E obrigada a todo mundo que veio aqui participar um pouco com a gente, trouxe as perguntas, e enriqueceu ainda mais a nossa conversa. Né? E até a próxima. Até a próxima, gente. Venha participar amanhã, nesta terça-feira, às 18 horas, 20 horas, 20 horas. A Aline disse que não vai nem jantar para participar lá da live com a gente, com o nosso mega curso de capacitação e auditoria. E vai ser um prazer. Clara também está convidadíssima. Todos, até amanhã.
terça-feira, 20 horas, no YouTube. O link é disponibilizado para quem se inscreveu. Um beijo, um abraço a Tchau, todos. Tchau, tchau, tchau. gente.